Tô morrendo de rir. Morning Sunshine. Morning Sunshine. Morning. A gente fala good morning porque viemos de teacher e student, mas agora nós somos casca de bala. É isso. A gente tem propriedade para falar com o inglês no meio, porque a gente tem a história toda com relação a isso, então tá tudo certo. Eu falo que eu tenho licença poética. Eu ia falar licença poética, mas não sabia se era essa palavra, porque eu misturo com a outra frase. Mas é isso, temos. Licença poética para eu falar em inglês o tempo inteiro. A gente pode. Mas e hoje, o que é que a gente trouxe para a mesa, Gabi? Hoje é um assunto super importante, mais um super importante para a gente falar, que é a autorregulação. A gente vai entender isso do ponto de vista neurológico, integrativo e tudo mais. Isso, da visão da psicologia e da visão do counseling também. Então, acho que eu posso começar falando sobre a ilustração que o Daniel Siegel, que é um cara que estuda desenvolvimento humano, e ele estuda especificamente desenvolvimento do cérebro. E ele fala, na verdade ele faz muitas referências e muitas palestras, muitos cursos para pais. Ele faz educação parental sobre o desenvolvimento do cérebro da criança. E eu gosto muito dessa ilustração que ele dá para os pais. Então ele fala que o cérebro é como se fosse o nosso braço aqui, né? Então quando a gente está se formando lá no útero da nossa mãe, primeiro a gente vai se formar aqui, né? Então essa daqui seria a nossa coluna vertebral e a gente começa a se formar daqui da base. Essa parte aqui é a nossa amígdala cerebral, que é um componente super importante do sistema límbico. Então a gente cresce e desenvolve primeiro aqui. Até aqui ficam as nossas funções que a gente não controla. Então a gente não controla o estômago, o coração, o pulmão, várias coisas. E, inclusive, a nossa percepção de ameaça do mundo. Então, fica tudo aqui. Então, isso aqui a gente não controla nada. Aí, a gente vai se desenvolvendo mais lá dentro da barriga ainda. E forma o cérebro. Essa parte aqui é a nossa parte da testa, que é o nosso córtex pré-frontal. E aí que começa todo o babado. Porque a gente percebe o perigo do mundo, então a gente capta as informações do mundo e traz para dentro do corpo para perceber assim, então nós estamos em ameaça. Vem o leão que vai correr atrás da gente. O que a gente precisa fazer? Mandar energia para essas pernas, fazer uma visão de túnel e se preparar para correr. O coração bate mais forte e vai ativando todo o nosso sistema. Aí, Gabi, eu quero que você explique pra gente essa parte aqui, o que é que o nosso córtex pré-frontal faz com o resto do sistema ali. Vamos lá, até porque eu acho que é uma ilustração muito boa essa, porque mostra que o neurodesenvolvimento é uma questão hierárquica. Então, primeiro a gente desenvolve essa parte que a gente poderia chamar mais primitiva, que são essas questões que a gente não controla e tudo mais, e depois vem essas funções mais hierarquizadas, se é que a gente pode dizer assim, e dentro delas estão as funções do lobo pré-frontal, que é essa, se a gente pudesse, colocar um lugar, ele é aqui atrás da testa mesmo. Uhum. E ele vai atingir, o desenvolvimento maturacional vai atingir lá por volta dos 30 anos. Até em função disso, que tem toda uma discussão e é super polêmica em relação a questões de maioridade. Será que algum dia a gente vai conseguir falar alguma coisa sem ramificar muito? Não, melhor não. Melhor a gente ramificar, sabe por quê? Porque esse é um ponto super importante. Exato. Né? Que todas as pessoas que estudam desenvolvimento humano e estudam mais profundamente o cérebro, sempre falam, né? Exato. Gente, essa história de maioridade e querer a responsabilidade... Cada vez mais cedo. Não tem nem como. Não tem um cérebro pronto para isso. Tá tudo em construção ainda. E ainda mais como. A gente que trabalha com infância, né? A gente tem observado que cada vez mais...
estão exigindo das crianças habilidades que neurologicamente elas não têm condição. Então, assim, exigir que uma criança com 5 anos de idade escreva de letra cursiva é inadmissível em pontos de termos maturacionais mesmo e de neurodesenvolvimento. Sim, mas eu acho que até físico, porque Exa- tem todo o envolvimento motor ali, é complicadíssimo. Até porque para chegar nesse movimento, né, de motricidade fina e tudo mais, tem todo um pré-requisito que envolve esquema corporal, toda a questão de psicomotricidade, trabalhar com o corpo para depois refinar o movimento. Então, tudo isso é neurodesenvolvimento. Então, para eu chegar nesse movimento, eu tenho que trabalhar questões antes. Para eu chegar na autorregulação aqui, eu tenho que trabalhar uma série de coisas antes. Então, quando a gente pensa nessa questão de lobo pré-frontal, ele é responsável por organizar todos os nossos processos. Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa coluna vertebral, a gente está falando em termos de tronco encefálico mesmo. Exatamente. Que ele é responsável, se ele está devidamente ativado, que é o que a gente chama, né, de tônus cortical, se ele está realmente ativado, ele está pronto para receber as informações do ambiente. Então, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro. Então, se ele está devidamente ativado, eu vou receber essas informações. Consequentemente, elas vão ser processadas no meu cérebro. Então, o que eu vejo vai passar para o meu lobo occipital e vai para uma outra região e eu vou nomear ou não isso. Então, tem todo um processo que acontece antes de chegar no lobo pré-frontal, que é onde tudo isso vai ser organizado e vai vir uma resposta. Mas, como é que a gente aprende a se regular? Quando eu penso em autorregulação, lá na infância, por exemplo, como é que a gente consegue se regular? Como que a gente faz isso? A gente precisa do outro? Como é que a gente sabe que a gente se constitui na relação do outro? Eu tenho visto, assim, relatório de escolas, relatório de professores com conteúdos assim, a criança não consegue se regular, a criança não consegue ter controle do próprio corpo, a criança não obedece, não consegue. Gente, não consegue mesmo, porque, né? Não é pra ela conseguir mesmo. E se a gente for pensar, exatamente. Era pra ela não conseguir mesmo. Se a gente Tá for, certo. Se a gente for pensar numa criança de 3 anos, não tem controle de impulso ainda. Isso aqui não tá. E os pais ficam apavorados, tipo, nossa, meu filho tá sem controle, né? Eu preciso fazer alguma coisa de controlar essa Não é mesmo criança. pra ter. Não é. Até porque esse controle vai vir junto com o outro. Por isso que a gente sempre fala em todas as nossas conversas que um adulto regulado consegue regular uma criança. E a gente vê essa questão de autorregulação até em recém-nascidos. Com poucas horas de vida. Inclusive, fica aí uma dica para os pais. Não tirem a mão do bebê da boca quando eles colocam na mão. Porque isso é um sinal de autorregulação. Ele está tentando regular o corpo dele sozinho. E levar a mão na boca pode ser um sinal de autorregulação. Sim, sim. E como é que você falou, né? Como que a gente começa se autorregulando? Quando a gente nasce, a gente não tem autorregulação. Não existe esse aparato, ainda não existe construído dentro da gente. A gente não nasce aprendendo a regular as nossas emoções. O bebê vai aprendendo a se regular com o contato com os pais, com os cuidadores. Então, quanto menor o ser humano, quanto mais bebezinho, mais ele precisa do corpo do outro. E é do corpo mesmo. Hoje a gente já tem até voluntariado de pessoas que vão para o hospital para abraçar e pegar bebê, para colocar o bebê aqui assim juntinho no corpo, para poder desenvolver essa parte, porque é a partir desse contato físico, corporal ali, grudadinho, que a criança vai começar a desenvolver o cérebro. Né? Então, assim, o seu cérebro vai se desenvolvendo e criando as estruturas que vai ter lá para frente de tudo, de físico, emocional, de todo o desenvolvimento dele a partir do contato. Então, uma mamãe ansiosa é um bebê ansioso. Uma mamãe e um papai
conflituosos ali, e se não tiver autorregulado, o bebê também vai ser mais chorão, vai sofrer mais, porque isso é a natureza humana. Não tem o que fazer. O bebê precisa dos cuidadores para sentir e ir aprendendo a se autorregular. E isso acontece através do contato físico e do corpo, né? Até porque a gente já falou que algumas vezes, né? Tipo, de deixar o bebê chorar ou não, da importância de atender às necessidades do bebê. Então, imagina, o bebê tá lá chorando, desesperado, que é a única forma que ele tem de se comunicar, que tem alguma coisa errada. Uma mãe que tá ansiosa, que tá com um sistema de alerta ligadão, que tá, ou tá naquela... Como é que ela vai conseguir? Não vai conseguir. E aí é que começa, desde lá de trás, pode começar a desenvolver outras coisas. A gente fala que alguns traumas que são desenvolvidos na infância são traumas que a gente grava no corpo sem ter uma história, né? Porque a gente tem 2 tipos de memória. Nós temos uma memória corporal, eu vou chamar assim, existem terminologias para isso, mas eu vou colocar em termos mais palpáveis pra gente. Até porque aqui é a nossa função também, né? De trazer para uma linguagem mais simples as neurociências. Isso. E é como se a gente tivesse uma memória do corpo, que a gente lembra de historinhas, mas que não tem história. É só uma lembrança da sensação física que a gente passou. E a gente tem a historinha. Então, a gente pode lembrar da história que tem começo, meio e fim. Aconteceu uma coisa, eu tava andando, eu tava correndo, eu caí e todo mundo riu de mim e eu fiquei chateado. E aí, eu fiquei com vergonha, não sei o que tem. E agora eu me sinto com vergonha quando tem um monte de gente, porque eu tenho medo de cair. Pronto. Essa é uma história com começo, meio e fim, com personagens, tal, com lugares. Mas não é a história que fica no corpo. E quando a gente é bebê, a gente nem tem ainda todas as nossas funções linguísticas prontas, então a gente não tem palavras para o que a gente sente. Então, como que fica guardado isso no corpo? E isso quem fala é o Bessel van der Kolk. Como que a gente é um médico estudioso sobre traumas, e ele fala, como é que isso fica no corpo? Marca no seu corpo a sensação. Então, quando você for crescendo e passando por outras experiências na sua vida, você vai sentindo aquilo de novo. Nossa, parece que tem um cenário, lembra aquele personagem aqui, a nossa amígdala cerebral, que ela é responsável por perceber as ameaças do ambiente e mandar todos os sinais para o cérebro mandar os sinais e as tarefas que o resto do corpo precisa fazer para você se defender e você se proteger. Então, ele vai falar assim, eu tô no perigo. Aí, manda todas as informações e tal. Quando a gente aciona isso, a gente sente uma série de coisas no nosso corpo, né? O coração bate mais forte, por quê? Porque a gente está esperando correr do perigo. Então, o seu coração precisa de mais sangue, então ele bombeia mais. Isso vai acontecer, você pequenininho, e você não vai saber a história, você não vai ter palavras para colocar ali naquela história. Aí o que você vai fazer? Você vai só sentir aquilo. E quando você perceber qualquer semelhança no seu ambiente com aquilo que aconteceu, o seu aparato sensorial vai falar assim, lá, é de novo. Perigo, sai fora disso aí. E aí você vai sentir a sensação novamente. E essa sensação pode te acompanhar pro resto da vida. Isso também a gente chama de trauma. E é legal a gente falar sobre isso, porque junto com essa memória corporal, que a gente está chamando assim, a gente vai consolidando essas redes neurais. Então, quando eu percebo no meu ambiente esses sinais de risco, porque meu corpo gravou essa memória, eu vou consolidando algumas redes, então tá tudo conectado. Então eu vou entender que eu funciono desse jeito e automaticamente isso vai acontecer. Por isso que a neuroplasticidade é tão importante. E aí a gente vai reconhecendo isso, a gente consegue ir ativando outros circuitos
Mas é fácil fazer isso? Não é. Nem um pouco, porque a gente tem que fazer novas sinapses. Eu tenho uma experiência que, na verdade, eu descobri isso e hoje eu sei explicar o que aconteceu e como que é, mas assim, na época que eu estava estudando PNL, eu não tive essa clareza na minha cabeça do porquê que isso aconteceu. Mas durante um treinamento de PNL, me veio uma lembrança de um momento em que, assim, eu tinha até uma lembrança meio fotográfica do momento, mas era mais uma sensação. Então, assim, eu tinha uma sensação de que, logo que eu casei, eu e o João fomos morar num apartamento. E era um apartamento que tinha um corredorzão, assim. E eu achava, assim, que toda vez que ele saía, ele vinha almoçar, e toda vez que ele saía para trabalhar de volta, eu ficava porque eu entrava no trabalho um pouquinho mais tarde. Alguma coisa no ato dele sair do apartamento me dava uma angústia. Eu ficava tão agoniada, eu ligava o rádio, a televisão, tudo junto, e na minha cabeça era assim, eu não gosto de ficar sozinha. É uma coisa que eu não gosto, não me dou bem ficando sozinha. E aí, eu ficava com aquilo. Quando eu fui fazer esse treinamento de PNL, eles falavam assim, pega uma queixa que você tiver e de alguma coisa que você sente e você não sabe de onde vem. Eu pensei, nossa, eu tenho esse negócio esquisito que me dá uma aflição na hora que ele sai, né, para o trabalho. Por que será isso? E fazendo as atividades lá de PNL, me veio essa lembrança na minha cabeça, que era de uma janela e de uma cortina de bichinhos. E uma sensação de querer alguma coisa que está atrás da janela. Mas, inclusive, a lembrança visual que eu tenho é de uma janela olhando para cima, assim. Então, dá para você imaginar que você é muito pequenininho, que você está olhando muito para cima, né? Mas era muito clara a lembrança. Aí o professor, na época, falou assim, por que você não volta para sua casa, conta para os seus pais isso, pergunta, né? Onde que você estava, quantos anos você tinha, quando você morava nesse lugar, isso que tem. Eu fui para casa, falei pro meu pai e contei a história para ele. E ele falou assim para mim, nossa, isso parece a nossa casa quando a gente morava em Santa Bárbara. E é uma cortina. Aí a gente começou a pegar foto pra ver, nossa, olha essa cortina. Eu lembrava de tudo, mas eu não sabia por quê. Né? Aí explorando e pensando nas possibilidades, chegamos à seguinte conclusão, que nunca vamos saber se era verdade ou não, né? Mas me fez muito sentido na época. Quem ficava cuidando de mim, eu era bebê, e quem ficava cuidando de mim era uma tia, que ela fazia os outros afazeres da casa também. Então, atrás da janela é onde ficava o tanque. Ela provavelmente me colocou para dormir. Ela achou que eu estava dormindo e eu fiquei quietinha, não chorei, não reclamei e fiquei ali. Só que eu queria o que estava lá fora, que era a minha cuidadora, a minha tia. Só que o bebê não entende isso. Ele não sabe que é isso. E aqui, pum, nasce aquele negócio. Quando alguém sai pela porta e te deixa num cômodo, você sente um incômodo no seu corpo, uma angústia, um negócio esquisito que você não sabe de onde vem. Foi eu raciocinar isso, pensar que, nossa, né, mas ela nem sabia que eu não tava, o que tem. E isso foi meio que dissolvendo no meu corpo a sensação, né? Foi meio que dissolvendo tal. E depois de eu processar essa informação e essa história, nunca mais eu sentia aquela mesma sensação quando alguém saía de um lugar ali. Então, é uma coisa que a gente precisa entender, é que na autorregulação, aquele bebê, a criança, ele não sabe fazer aquilo sozinho, né? E a gente tem coisas na nossa vida adulta que a gente traz de lá. Muita coisa. É muita bagagem. E é tão importante a gente falar sobre isso, porque assim, se a gente for pensar, você, bebê, registrou todas as memórias, e sim, corporal, que você não tinha condição alguma de fazer de outra forma. E depois de anos, já na fase adulta, você teve que ter as duas coisas, né? Tanto essa parte da cognição para entender o que estava acontecendo, mas com certeza você trabalhou o corpo nisso também, porque as sensações foram vindo.
Porque como é que você descobre isso? Porque você se permite sentir e percebe aonde que eu tô sentindo isso no meu corpo. É uma angústia, é um negócio esquisito no peito. E como que é isso? Imagine, se deixa levar lá e sentir mais, para você poder ter mais lembranças, porque é aquela coisa, né, de neurons that wire together, fire together, wire together. Os neurônios que disparam juntos, eles ficam juntos. Então, quando a gente sente alguma coisa emocional, ao mesmo tempo, outras coisas acontecem no corpo. E tudo isso que foi ativado junto vai virar uma memória só, que vai ser disparada quando você tiver os gatilhos da vida. E é muito o que a gente encontra no livro do Literaterapia, que a gente está trabalhando agora, A Bailarina de Auschwitz, que a Iva fala sobre as questões de sentir. Para eu me libertar dos traumas, a gente tem que sentir as coisas. Não tem outro jeito. E é difícil a gente fazer isso. Inclusive, quando você estava falando do Bessel van der Kolk, sempre confundo o nome dele. O Gabor Mate fala, como é que é? Anxiety is an expression of trauma. Ele coloca justamente isso, que a ansiedade mais nada é do que uma consequência, uma expressão do trauma. Então, tudo que a gente sente hoje, não necessariamente, por exemplo, o exemplo que você trouxe, não tem uma ligação com o seu marido ou alguma coisa. Não tinha nada a ver. Mas na sua cabeça, se você não acessa... nem também com a minha tia especificamente. Exatamente. Era o meu corpinho precisando... Era o corpinho do bebê precisando do corpo do adulto para se autorregular e se sentir amparado. Por isso que a gente está falando... essa história toda eu contei para ilustrar o quanto o bebê precisa do corpo do outro para se autorregular, né? Por isso que... Quanto que os alunos precisam do professor regulado. Então, quando fala assim, o aluno não presta atenção, o aluno está desregulado, o aluno não consegue focar as coisas. Gente, cadê o adulto que está ali? O adulto está bravo, desregulado, muito tendo que dar conta dos 40. Eu sei que é difícil, mas... não contra fatos não há argumento. Só se desregulam porque eles precisam ainda do adulto regulado. Exatamente. Se não tá regulado, daí degringola tudo. Tem um vídeo que eu adoro, que é de uma professora, eu acho que é dos Estados Unidos. E aí ela coloca, como é que eu faço pra chamar a atenção? Aí um dia assim, aquela zona, é pra escola, assim, né? Aquela zona, um monte de criança, aquela coisa gostosa de escola infantil. Zoeirinha. Adoro. Eu também. Adoro chegar na escola. Aquele cheiro de giz de cera, aquela criançada gritando. Eu acho que cheira azeduminho de criança, assim, tudo suadinho. Delícia. Adoro. Eu você falando isso. E aí é que tá a diferença. Uma professora regulada, o que ela começa a fazer? Ela começa a cantar. Ela começa a cantar, a sala inteira começa a cantar junto, todo mundo olha pra ela, começa a prestar atenção e a aula começa. Então, isso é tudo. A gente estar regulado é tudo. Mas, infelizmente, os gestores de escola, eu acho que ainda não têm essa visão. Porque eles se preocupam em o que fazer para conter as crianças e para conseguir fazê-los focarem, né? Porque, gente, eu acho uma dor no coração quando gestores e professores dizem: a criança não presta atenção. Toda criança está prestando atenção em alguma coisa que você não quer que ela preste. Talvez o que você está querendo que ela preste atenção, ela não está prestando por algum motivo também, né? E digo mais, assim, tem tantos gestores, né, e professores em situação muito ruim em termos de saúde mental, Sim. Que a preocupação deles é manter a autoridade. Então, a disciplina. Exatamente. Então, quando acontece algum conflito em uma situação ali, né, enfim, com uma criança ou adolescente, eles estão tão machucados e tão em sofrimento que eles acham que é algo com eles. Então, eles precisam ser firmes, ser duros, não conseguem acolher
Porque eles têm que manter a autoridade e aí acabam expondo a criança, inclusive às vezes em algumas situações, chamando outros colegas para o outro aluno pedir umas coisas assim muito absurdas que a gente vê acontecer. Mas por quê? As pessoas falam que é falta de informação. Também, mas além da falta de informação, falta de De regulação. regulação. E por isso que eu comentei dos gestores, porque os gestores precisavam ter um olhar pro profissional, para os professores e para as pessoas envolvidas na educação, né? Nesse desenvolvimento da educação dentro das escolas. Eles precisavam voltar as atenções totalmente para o profissional, para ajudar em regulação e entender que você pode evitar chegar num momento em que você está muito desregulado. Existem estratégias, né? Existe o que fazer. Não é assim, eu me desregulo e isso é para sempre, não, né? Eu tenho... Acho que a gente pode falar num outro momento sobre isso, mas assim, as pessoas hoje estão dizendo, eu sou ansioso, né? E não é bem assim, você tem ansiedade, todo mundo tem, e a sua pode estar mais frequente, pode ser um problema, mas não é um destino final, não é uma coisa que é para sempre. Então você Até porque se a gente for voltar a falar da amígdala, a ansiedade é uma coisa natural e esperada. A gente precisa ter, até em termos de sobrevivência. Sim, porque ela gera movimento. Exatamente. Ação. Imagina se a gente vê uma onça, né, como era. Se você não fugir, você ficar parado, morreu. Exatamente. Então, assim, de fato tem. Só que, quando a gente pensa no organismo em equilíbrio, eu vou ter essa ativação desse sistema simpático, que é ter estado de alerta, vou fugir, vou correr, o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, depois vem o parasimpático para dar essa lavada. O que acontece, na maioria das vezes, que eu acho que daí a gente entra até para falar um pouco de ansiedade, de repente, agora ou em outro momento, que é esse simpático mega ativado e um parasimpático que não funciona. Vou contextualizar simpático e parasimpático até para todo mundo entender de onde a gente está partindo, né? O nosso sistema nervoso central, autônomo, ele funciona porque ele funciona e você não tá ali controlando ele. Isso você não controla, ele funciona. Eu não escolho como que meu coração vai bater. Exatamente. Ele bate. Exato. Minha pupila, eu não controlo quando ela vai dilatar ou não. Deixa eu dilatar. Peraí, deixa eu dar uma dilatada na minha pupila. Não vai acontecer, né? Então, e você tem dois lados do mesmo sistema. Um que te ativa e o outro que desativa essa ativação. Então, a produção de hormônios, a produção, eles mandam lá os neurotransmissores, tem toda uma ativação até química no nosso corpo para que a gente se prepare para se defender, né, do mundo, dos perigos do mundo. E para a gente se defender dos perigos do mundo, a gente precisa ativar partes do nosso corpo. E é isso que é a autorregulação. A regulação é você passar pelo processo de ativação e desativação. Esse é o processo natural que deveria acontecer sempre. Acontece que no mundo de hoje, a gente só ativa e fica mega forte só na ativação. E a parte que desativa fica menos exercitada. Então, aquilo que você bota atenção, aquilo que você coloca mais atenção, vai ficar maior, né? Então, a gente não faz a regulação. A autorregulação, a gente vai aprendendo desde pequenininho, que é a capacidade de você regular os seus próprios sentimentos. Se você tem pouca percepção do seu corpo, que tipo de regulação você vai ter? Porque daí as coisas vão acontecer no seu corpo com essa ativação do seu sistema nervoso central, que ativa e te deixa preparado para correr, né? Aí o que acontece? Você fica preparadão, mas aquilo não tem um processamento adequado. O seu parasimpático vai sempre... O parasimpático é aquilo que acalma, que vem com toda a química que você precisa para desativar a sua ativação. Mas, às vezes, ele não é suficiente, porque você está muito treinado em se ativar.
Aí você não tem boa percepção do próprio corpo, que o meu coração tá batendo mais forte, que não sei o que lá, como que isso tá crescendo em mim. Aí você não consegue impedir um ataque de ansiedade, por exemplo. E é tão sério isso, que você pega muitas pessoas, inclusive adultos hoje, não conseguem descrever o que sentem. Não conseguem sabe. identificar emoção. Eu chego a pegar, é muito legal, chama emocionário, que é tipo um dicionário das eu vi emoções. que tá um best-seller da Sextante, que é Eu adoro, eu tenho, e às vezes é até engraçado que as crianças, nossa, o que é isso? Mas vamos pegar no dicionário? Daí eles vão lá e procuram. Mas assim, muitos adultos não conseguem identificar o que sentem. Não sabem descrever, não conseguem identificar, reconhecer. Então, como é que a gente vai pensar que essa pessoa vai conseguir regular as crianças, se nem autopercepção não tem, né? Esse reconhecimento, essa identificação. E aí, se a pessoa não consegue nem identificar o que ela sente, como é que ela vai expressar isso de uma forma saudável? Não, fica tudo no automático, né? Fica tudo só na reação. Então as pessoas só reagem, né? Reagem aos relacionamentos, reagem à vida profissional, à vida amorosa, só reação. E não tem autorregulação porque tem pouca percepção. Essa semana eu falei assim para uma pessoa, a gente precisa sair daquele limbo, né? Porque a gente fica num limbo, não tô nem lá nem cá, então não percebo, mas eu tenho a sensação de que alguma coisa tá acontecendo. A gente tem que ir trazendo mais para consciência que é possível, né? Então, é super possível você interromper uma escalada de crise de ansiedade. É super possível você parar de sentir ataques de pânico. É possível. Às vezes a pessoa não sabe nem por que tá tendo ataque de pânico. Né? Eu não me lembro se no primeiro podcast eu contei essa história, mas eu já peguei várias pessoas, não é uma só, várias pessoas que estavam tendo ataques de pânico, ataques de ansiedade, ataque assim, de parar no hospital com pressão alta. Porque a sensação é de morte, inclusive. Sim, porque o que o sistema nervoso simpático, ele é simpático só no nome, porque ele não é simpático, porque ele deixa a gente lá, meu Deus, que medo, eu vou morrer. Ele ficava ligado essas pessoas ficam ligadas no telefone não, como chama? No relógio. E aí o relógio conta os batimentos cardíacos. Aí aumenta o batimento cardíaco, dá um pavor na pessoa. Nossa, tá alguma coisa diferente aqui no meu batimento cardíaco. O que tá acontecendo? Aí você aumenta mais ainda porque você tá olhando aquilo que tá acontecendo. Perde o controle e fica ligado naquilo e na mensagem que chega e não sei o que. Então você tem assim uma sequência de ativações que como é que desativa tudo isso? E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, assim, a gente que trabalha com celular, com coisa o tempo todo, eu vou tendo algumas estratégias. Então, por exemplo, quando eu acordo, a última coisa que eu faço é pegar o celular. Eu acordo, faço a minha higiene lá, raspo a língua, tomo meu shot, tomo meu café. Eu vou pegar no celular depois que eu tomei café da manhã. Porque eu sei que a hora que eu pegar já vai ter um monte de coisa e aí eu vou querer resolver, ou aquilo vai me afetar de alguma forma, por mais que eu não vá fazer aquilo. Então, assim, a gente já acorda ligadão com tudo acontecendo. Então, a gente precisa começar a ter estratégias para poder se organizar. Porque senão a gente vai ficar nesse automático cada vez mais. E eu acho que a autorregulação, regulação emocional é exatamente essa capacidade de você conseguir separar as coisas e ver assim, olha, eu tô no automático. O que é que tá acontecendo com o meu corpo? Como é que eu desacelero? Como é que eu consigo voltar pro aqui e agora e sentir onde eu estou? Porque não tem nenhum leão vindo me comer. Não vai. Qual é a consequência de eu não fazer isso agora nesse momento? Às vezes a gente passa muito mais tempo pensando sobre um negócio do que executando. E é essa capacidade de conseguir ir percebendo o corpo para levar a atenção. Porque primeiro, lembra do cérebro, né? Primeiro a gente funciona só até aqui, que a gente não tem controle. A ativação percebe o perigo
do ambiente, já bate o coração mais forte, já aumenta a tua capacidade pulmonar, seus alvéolos ficam lá abertões para você poder correr, só que você não corre. Só que você não luta. E aí fica... Por isso que falta o ar. Porque aí você tá com o seu pulmão lá, esperando muito ar para sair correndo, e você não tá correndo. Aí você se desregula emocionalmente. E aí fica uma avalanche. E por isso que é tão importante, você falou de trazer atenção pro aqui e agora, né? Que são as técnicas de mindfulness e tudo mais. Isso é tão importante porque faz a gente voltar. Então, por exemplo, e são algumas coisas muito simples, mas que pra gente que tá no automático... Então, por exemplo, quando eu tô comendo, eu olhar pro meu prato, quais são as cores dos alimentos. É eu mastigar e ter a sensação do alimento na minha boca. Inclusive, eu dei uma aula sobre isso quando eu tava no mestrado. E teve uma dinâmica super legal que é com chocolate. Então, a gente podia fazer aqui, né? Trazer chocolate. A gente... Então, assim, você pega o chocolate, por exemplo, você abre o chocolate, você sente o cheiro do chocolate, você coloca ele na boca primeiro, depois você... Sabe, tem toda uma... Porque a gente já... Eu fui no meeting do Luciano Bruno agora, e aí teve uma profissional que fez essa dinâmica com todo mundo que tava lá assistindo. E foi tão legal observar, assim, legal observar, né? Porque não é legal o fato em si. Que assim, todo mundo já recebeu chocolate. Teve gente que nem fez, porque já tinha comido chocolate, porque já tinha... Porque é tudo tão automático. Sim. Então, assim, são coisas... Ou quando eu tô tomando banho, por exemplo. Deixa eu sentir a água no meu corpo. Qual que é a temperatura dela? Gente, quantas vezes eu não tomo banho? Eu não sei se eu passei shampoo, se eu não passei. Aí eu cheiro o cabelo pra ver se... Não sei se eu já passei... Porque a gente fica tão fora do ar, da onde a gente tá... Então, são coisas pra gente voltar. Celular, eu deixo vira e mexe. Mas quando eu tô mais assim, agitada, eu coloco no silencioso pra não ficar vendo um monte de coisa e conseguir resolver. Aprendi a fazer algumas coisas do tipo, olha, agora eu não posso responder, mas daqui a pouco eu falo. Porque daí eu respondi, tirei aquilo pra não ficar com aquela... Mas eu não consigo resolver naquele momento. Porque eu acho que um ponto-chave é que a gente trata tudo como se fosse muito urgente. Como se tudo fosse urgente. Mas é a questão da ativação, Exatamente. Gabi. É o que leva essa ativação. A gente fica ativado com o sistema nervoso simpático muito bem treinado. Então, assim, resumindo, autorregulação a gente aprende desde que a gente nasce. Talvez algumas pessoas tenham um pouco mais de dificuldade com autorregulação na vida adulta porque sentiram falta de um pouco mais de contato, um pouco mais de atenção para essa autorregulação, porque os adultos não estavam disponíveis o tempo inteiro, não só fisicamente, mas emocionalmente pra gente. Isso não é culpa de ninguém, não tem culpado nessa história, só é do jeito que é. E aí, a gente tem alternativas pro resto da nossa vida pra gente ir aprendendo essa autorregulação, né? Porque a gente vai aprendendo que se você tiver mais noção e mais percepção do seu próprio corpo, você consegue localizar onde aquilo tá, prestar atenção naquela sensação do seu corpo, relaxar aquela parte do seu corpo. E um corpo relaxado é um corpo mais treinado pro parasimpático resolver o problema na hora que ele tiver que resolver. Então, do mesmo jeito, por isso que a gente agora tem que ficar treinando outras coisas do tipo exercício físico, meditação, respiração, yoga. Por quê? Porque a gente tem um mundo caótico que ativa, e a gente precisa treinar esse outro lado do nosso sistema nervoso central para ele não ficar fraquinho e ele ter habilidades disponíveis, não habilidades, mas ele ter recursos disponíveis na hora que você precisar para neutralizar a ativação. Aí o que acontece? A autorregulação. Você ativa e desativa, que é normal. Todo mundo vai ativar. Então não existe viver e caminhar por esse mundo
sem ativar. Você vai se ativar. Até porque se a gente for pensar, quando a gente vai construindo esses recursos, o que a gente está fazendo? Construindo redes neurais. Então, aí eu vou ter uma circuitaria bem mais complexa, que ela vai ativar e desativar as ramificações todas quando necessário. Então, eu tenho um cérebro mais fortalecido. E isso significa que, até fisicamente, o cérebro da criança lá que foi crescendo, quando tem todas essas possibilidades de percepção do próprio corpo, onde você está sentindo isso, como que é, como que não é, você tem essa construção dessa percepção e mais possibilidade de você conseguir depois se controlar. É isso. E essa é a autorregulação. Adoro falar sobre isso. Mas eu tinha até uma outra história. Conta aí. Dá tempo de contar uma história? Acho que dá. Sempre dá tempo de contar história. Tem outra história. É uma história com... Eu acho que eu vou até falar o nome dela aqui, porque eu acho que ela merece. Porque é uma educadora que teve um papel muito importante na vida dos meus filhos, que é a Miris. A Miris foi minha professora de música. Ela dava aula de música. E eu sempre conto essa história porque eu amo essa história. O Joãozinho chegou em casa contando para mim da música que a Miris tinha trazido para lá. Porque eu acho que eu sempre tive tanta essa preocupação. O que você está sentindo? Como você está sentindo? Aonde que você está sentindo isso no seu corpinho? Que ele aprendeu tanto que ele era muito pequeno e ele chegou assim... Ai, mamãe, a música da Miris me deu aquela coisa na garganta, me deu uma bola no pescoço da garganta. Então ele falava assim, eu tive uma bola no pescoço porque da música da Miris. Emocionadíssimo. Bonitinho. Ela tocou aquela música, Sonho de uma Flauta, esqueci quem canta. Mas é uma música linda e tem uma parte da música que fala da mãe e tal. Mas é até uma parte meio controversa da música que fala da mãe. Mas a hora que falou da mãe e faz umas comparações, umas metáforas, assim, ele foi se emocionando. E ao sentir a emoção, ele foi localizando onde estava no corpo, né? Então, assim, você localizar e ensinar as crianças, desde pequenininhos, a localizarem o que está... É mais produtivo e eficiente para a autorregulação, porque daí eles já sabem onde está aquilo. Não vai te impedir de se sentir ansioso lá na frente. Ele tem ansiedades hoje em dia, mas aí ele consegue se controlar, porque ele já sabe também controlar onde tá. Então ele chegou assim, eu tô com aquela bola por causa da música da Miris. Então ela emocionou as crianças, ela provocou sentimentos e ele foi elaborando isso com palavras e localizando no corpo. E hoje, quando ele se sente ansioso, ele sabe fazer isso e não deixar escalar. Então ele sabe... sentir, nossa, isso tá aqui no meu corpo, então onde que eu vou controlar, como que eu vou fazer, e aí acaba não tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, porque ele sabe aonde tá isso no corpo dele. Até porque, se a gente for pensar, muitas vezes as crianças não sabem fazer isso. Não, adulto não sabe. Exatamente. E ela vai fazer de uma outra forma. Vai ser um papel que ela vai jogar no meio da sala, na cabeça do colega. Sim. Vai ser uma coisa que ela vai falar, né? E se a gente não souber o que isso quer dizer e traduzir isso para a criança, ela não vai conseguir fazer isso. E a gente vai chamar de falta de foco, falta de educação e de limites. E de comportamento opositor. Papo para outro podcast, né? Vamos deixar para o próximo esse. Obrigada, Gabi. Obrigada, bom papo. Delícia estar aqui sempre falando de saúde mental, de coisas da vida, de regulação e de histórias. De cérebros. De cérebros.